Olha, se há elementos que chamam a atenção quando se fala do mercado do milho internacional, são as previsões que foram divulgadas para o resultado final de safra no Brasil da temporada 2016-2017. Esses resultados de produção puxaram bastante para cima durante esse mês de março a expectativa de resultado final de produção. Podemos considerar aí dados de empresas privadas, mas principalmente as estimativas das empresas oficiais são aquilo que mais chamam a atenção. Todas elas trouxeram os números de produção lá para cima durante esse mês de março, coisa que já deu uma assustada no mercado, principalmente para quem tem milho para produzir. É importante lembrar que para esses resultados de fato acontecerem, é preciso ter um clima adequado no país durante o período de desenvolvimento do cereal. Nós vamos mostrar agora um comparativo entre o que as instituições oficiais colocaram, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e Conab principalmente. Apesar de você ver agora os dados do IBGE, você vai ver logo o que o IBGE previu de produção para milho no Brasil, mas principalmente o que o Departamento norte-americano e também a Conab pensam a respeito do milho a ser produzido no Brasil, porque isso faz muita diferença. Ainda mais nesse cenário atual que depois da Operação Carne Fraca, teve já manifestação de alguns países, você está acompanhando na programação do Canal do Boi, principalmente no Agricultura BR, o que vem sendo pontuado em relação aos compradores de carne de frango, carne suína e também carne bovina do Brasil, porque se houver uma crise mais profunda a respeito de consumo ou exportação de carne, mas principalmente exportação de carne no Brasil, ela tem uma expectativa de médio prazo se abater também sobre a cadeia produtiva do milho e posteriormente na cadeia produtiva da soja também. Então, são cenários que foram colocados no país de uma maneira abrupta, pode-se colocar dessa maneira, mas que acabam impactando diretamente nos preços do milho praticados em todo o Brasil. Vamos saber agora como é que está então essa produção. Já tínhamos essa informação confirmada de uma estimativa de safra muito alta no país. A Conab estimou em março 88.960.000 toneladas de milho sendo produzidos no Brasil para a temporada 16-17. O IBGE, para o ano comercial de 2017, 88.450.000 toneladas, enquanto que o Departamento de Agricultura norte-americano estimou 91.500.000 toneladas de milho. Nós já trouxemos um estudo que mostrava apenas os dados dos Estados Unidos para mostrar que, apesar de puxar muito essa produção brasileira, puxou de 86 milhões e meio para 91 milhões e meio, são 5 milhões de toneladas a mais previstas na produção. Esse relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, quando se fala de milho, é um pouco menos desfavorável que o da Conab. Por quê? Porque há revisões importantes em relação à demanda interna e há revisões importantes também em relação às exportações de milho do Brasil. Vamos continuar mostrando agora, só que como nós temos que considerar o ano safra, agora mostrando apenas o que Conab trouxe e o que o Departamento de Agricultura norte-americano apresentou nesse mês de março. Então, olha só, exportação, já temos uma distância muito grande entre as previsões dessas instituições. Não é pouca coisa, são 7 milhões de toneladas de diferença entre o que a Conab espera, 24 milhões de toneladas que a Conab espera de exportação de milho no Brasil na temporada. O Departamento de Agricultura norte-americano ampliou de 28 para 31. Então, a distância aqui entre as expectativas são de 7 milhões de toneladas. 7 milhões de toneladas é um volume muito grande de milho e, evidentemente, isso faz muita diferença nos resultados finais daquilo que nós vamos ter no balanço de oferta e demanda de milho no país. Mas não é só isso. Considere esses 7 milhões de toneladas a mais que o Departamento de Agricultura norte-americano acredita que o Brasil vai vir a exportar com a demanda interna total no Brasil. O departamento também considera que o Brasil vai consumir mais milho. Observe aqui os dados. Conab chegando a 56 milhões e 100 mil toneladas. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita em 59 milhões e 500 mil toneladas. 3 milhões e 400 mil toneladas a mais de consumo interno. Evidentemente, esses dados são referentes ao mês de março, foram divulgados no dia 9 desse mês, e aí nós tivemos esse problema relacionado ao
poucas indústrias frigoríficas do país, que pode sim trazer um resultado diferente em relação ao complexo carnes e isso fazer com que a demanda fique menor. Mas, por enquanto, os dados estabilizados são esses. Tem 59 milhões e 500 mil toneladas esperadas de consumo pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 56 milhões e 100 mil toneladas esperadas pela Conab aqui no Brasil. Então, em resumo, o Departamento de Agricultura norte-americano espera uma demanda total, somando o consumo interno e também as exportações, 10 milhões e 400 mil toneladas a mais do que a Conab aqui no Brasil. Então, se são 10 milhões e 400 mil toneladas a mais de demanda total que o departamento espera, se comparar com essas 2 milhões e meio de toneladas que a Conab estimou abaixo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós vamos chegar aí a um número em torno de 8 milhões de toneladas a mais, que seria o equilíbrio de oferta e demanda que o Departamento de Agricultura norte-americano coloca mais favorável para, no caso, o agricultor brasileiro. Boa parte desse milho todo que o Brasil vai tirar dos campos vem do estado do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país. Se o clima colaborar, a safrinha de milho do estado mato-grossense pode passar de 23 milhões de toneladas. Esse volume vai ficar quase 8 milhões de toneladas acima do que o estado colheu na temporada passada, 15-16, que foi de quebra por conta da estiagem. Esse volume maior todo de milho, que deve ser retirado dos campos nesse ano, é claro, tem a ver com um aumento de área plantada, já que os produtores investiram mais na safrinha este ano, mas principalmente devido à melhora do rendimento médio das lavouras. A gente vai acompanhar na tela agora quais são as expectativas de produção, produtividade e área plantada com milho na segunda safra no estado mato-grossense e se o clima colaborar, tudo deve dar certo. Veja que a safra 2015-2016 produziu no estado 15 milhões 270 mil toneladas do grão. Já para a temporada 16-17, a Conab projeta uma safra de 23 milhões 190 mil, uma elevação pouco menos de 8 milhões de toneladas na diferença de um ano para outro. É a produtividade média das lavouras esse ano que está bem melhor. A expectativa da Conab é de uma melhora próxima a 40%. Vamos acompanhar na tela agora, então, quanto rendeu por hectare as lavouras de milho do Mato Grosso na safra passada e a expectativa para esse ano. Veja que na temporada 15-16, cada hectare rendeu 66,65 sacas do cereal, considerando a segunda safra. Já para a temporada atual, 16-17, a expectativa é de um rendimento 32,5% superior, elevando para 94,65 sacas essa expectativa. A área plantada com cereal também é maior, de acordo com a Conab. Ela cresce na comparação com o do ciclo passado, enquanto que na temporada 15-16, os agricultores do Mato Grosso cultivaram 3 milhões 760 mil hectares com milho. Na segunda safra, a expectativa para a safra atual são 4 milhões e 40 mil hectares, esses hectares que estão sendo plantados hoje em dia. Olha, fica muito claro essa relação de ter uma oferta maior ou uma expectativa de oferta maior de milho no país com a recuperação de safra e até ligeiros aumentos em alguns estados. Mato Grosso, por exemplo, aumentou 400 mil hectares entre a temporada 2015-2016 e a 16-17. Praticamente a totalidade toda é produzida em segunda safra, por isso que ela é tão importante para o Mato Grosso e para todo o país. Bom, temos essa expectativa, oferta maior de milho no mercado nacional e temos também essa questão que é nova, desde sexta-feira nós estamos ainda absorvendo o que pode acontecer em relação ao complexo carnes do Brasil e que pode também trazer, evidentemente, impacto para o que é a produção de milho, cadeia produtiva do milho, cadeia produtiva da soja, enfim, acaba atingindo o sistema do agronegócio como um todo. Agora, o que nós vamos mostrar são o que aconteceu em termos de preços praticados com milho no estado do Mato Grosso e depois mostrar também, comentar as projeções do Agricultura BR, considerando apenas uma oferta maior de milho no cenário mato-grossense e no cenário nacional. Vamos ver então aqui os dados. Ano passado, de janeiro a junho de 2016, nós vimos os valores do milho subirem. A exceção foi no mês de junho, que acabou cedendo, mas logo em julho teve uma recuperação. Então aqui eu peço a sua atenção, principalmente
principalmente entre janeiro e maio do ano passado. Em janeiro, nós tínhamos o valor médio no Mato Grosso de R$ 27,25 por saca. Esse valor já era muito interessante para o estado do Mato Grosso. Eu lembro que havia uma procura muito forte para exportação de milho e os embarques de milho do Brasil estavam muito intensos. O mesmo acontecia em fevereiro. Nós até comentávamos que havia uma situação de praticamente varrer os armazéns brasileiros para conseguir mais milho para garantir os embarques, uma vez que as tradings estavam pagando muito melhor em relação aos valores convertidos em reais. Em fevereiro foi para R$ 27,75, no dia 29 de março chegou a R$ 32,00 a saca de 60 quilos, no dia 10 de abril chegou a R$ 33,50 e aí no dia 14 de maio testou R$ 38,75. Então, de janeiro a maio, uma forte alta para os valores para o milho no estado do Mato Grosso. Então, subiu bastante. Então, você vê que há uma linha de posicionamento que estava muito interessante, havia pouco milho no Brasil. No Mato Grosso, então, que produz praticamente toda a sua produção em segunda safra, produz aí cerca de 200, 300 mil toneladas apenas em primeira safra. Então, o milho ficou muito escasso no Mato Grosso mesmo, até porque estavam tentando tirar milho de qualquer lugar para conseguir garantir as exportações. Agora o que eu vou mostrar é o que acontece de outubro para cá, ou seja, os últimos 6 meses em relação aos valores do milho. E aí nós temos diferenças praticadas de preço bem grandes. Eu lembro a você que o preço do milho em janeiro do ano passado era de R$ 27,50, em fevereiro passou para R$ 27,75. Veja só o comportamento dos preços agora nos últimos 6 meses. No dia 26 de outubro eram R$ 28,75. Ora, a partir de setembro nós tivemos, apesar de ter sido uma safra com uma produção muito menor, mas a partir de setembro nós tivemos sim uma oferta de milho no Brasil. Então era normal que esses valores viessem a cair. No dia 30 de janeiro, o valor de R$ 26,50, em 27 de dezembro, R$ 25,25, no dia 23 de janeiro já de 2017, R$ 26,00. R$ 26,00 era R$ 1,25 mais baixo do que em janeiro do ano passado. Em fevereiro, R$ 25,00 o preço, aí já ficava R$ 2,75 abaixo. Agora, comparando o que acontecia em 29 de março para 22 de março agora, nós temos uma diferença muito maior. Essa diferença em relação aos valores chega a R$ 12,00. Nessa data 22 de março de 2017, R$ 21,50, enquanto que na mesma data do ano passado, esse valor chegava a R$ 33,50, mostrando uma diferença bastante elevada em relação aos valores praticados com milho no Brasil. Tendência, ainda mais com a expectativa dessa safra vir cheia, caso o clima venha a contribuir, nós sempre lembramos disso, a questão climática no Brasil ela é sempre predominante, então se tiver problemas relacionados a clima, é possível que não tenhamos esse resultado. Por enquanto, ele vai apontando para uma safra recorde, seja no Mato Grosso, seja no país inteiro, e isso traz pressões negativas no mercado. De acordo com algumas fontes de informações, principalmente gente que compra milho para entrega em agosto e setembro, os valores praticados no norte do Mato Grosso estão entre R$ 12 e R$ 13,00. E evidentemente que um valor como esse, por saca de 60 quilos, acaba não remunerando adequadamente o produtor de milho. E aí a situação fica no negativo e para compensar precisa ter uma escala. E essa escala maior, ela depende de uma produtividade extremamente alta.